Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando de geografia. Não esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Vamos falar nesse capítulo aqui sobre população mundial, o que é a população, a distribuição mundial da população, onde vivem as pessoas e as densidades demográficas. Bom, o planeta possui 6 continentes. 5 deles são divididos em mais de 190 países. E os pontos iluminados que a gente vai mostrar agora no mapa mundi, olha só, tá vendo o mapa mundi? São luzes das cidades que estão em cada região do planeta, tá? Então, são luzes das cidades que estão em cada região do planeta. A população, se a gente tivesse que buscar uma definição, o que é? São as quantidades de pessoas, os habitantes que vivem em um lugar. Quando falamos de população, ela pode ser população do mundo, do continente, do país, do estado, do município, do bairro e da nossa própria casa. Bom, ao longo do tempo, a população cresceu. Por que ela cresceu? Porque a gente teve melhorias, teve avanço na medicina, remédios, aparelhos, na saúde, melhorias na qualidade de vida, na alimentação e atualmente continua aumentando, mas em ritmo mais lento. Segundo os estudiosos, quando atingirmos mais ou menos 9 bilhões de pessoas, é que quando vai começar a diminuir. E aí a gente vai começar a ter uma preocupação em relação aos recursos e a capacidade do planeta, né? Se vai suportar esse aumento da população. Aqui a gente tem um mapa da população por continente do mundo. Então, em 1950, olha como estava distribuído os continentes. Lembra que eu falei que são 6 continentes? Aqui a gente só está colocando 5, porque o outro continente, que é o da Antártida, ele não está incluso aqui porque ele não tem habitantes nativos, e sim pesquisadores que vivem lá, tá bom? Por isso ele não está incluso aqui nesse ranking. Então, em 1950, eu tinha, em primeiro lugar, a Ásia, a Europa, a América, a África e a Oceania em último. Em 2017, eu tive um crescimento da Ásia praticamente 220%. A Europa cresceu menos que a África. A África cresceu absurdamente, 450%. Né? A América manteve o mesmo no ranking, apesar de ter crescido quase 200%. A Europa foi para o lugar da África, não cresceu tanto, 35%. A Oceania se manteve no mesmo patamar, né, no ranking, mas ela ela cresceu 215%. Quando a gente olha uma projeção para 2100, que é o fim do século que nós estamos, a Ásia continua no ranking como primeiro lugar. A África, praticamente nos números, ela é igual, embora ela tenha crescido de 2017 até 2100 quase 300%, 255%. Né? A América cresce só 21%, se mantém no terceiro ranking. A Europa se mantém no terceiro ranking e cai, né, em termos de população, ou seja, não está tendo nascimentos, né? A natalidade deve estar baixa. E a Oceania se manteve no mesmo patamar, que é no quinto lugar, com 76% de aumento. Então, olha aqui, a gente tem um mapinha e consegue ver direitinho aquela tabela que eu coloquei. Então, olha como era a África em 1950 e olha para onde ela foi parar. Deixa eu ver se os números aparecem melhor. Tá vendo, ó? A Ásia, que era grande, continua grande do mesmo jeito, tá vendo? Aqui em 1950, eu tenho a América, que está com valor pequeno e foi para a faixa de 1 bilhão, né? A Europa, que estava antes na faixa dos 500, continua na faixa, dos 740 milhões, né? E assim por diante. Quando eu olho na projeção de 2100, olha a África como ela explode de crescimento. Ela vai na faixa de 1 bilhão para 4 bilhões. Né? A América, mais ou menos, continua na faixa do 1 bilhão. A Ásia continua na sua faixa de patamar de 4 bilhões, continuando a ser um país populoso. A Europa e a Oceania, a Europa cai, a Oceania cresce, porém fica nesse ranking, tá?
Bom, agora que a gente viu o ranking da população por continente, então a gente percebe o quê? Que o mundo ganhará 2 bilhões de pessoas. E quando a gente atingir isso, que será nos próximos 30 anos, segundo a ONU, a gente vai atingir o máximo de população no final do século, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a parte de recursos que a gente tem, né, para o planeta. Bom, como a gente disse, a Antártida, apesar de ser um continente, ela não é considerada ali naquele ranking, porque ela é um continente de pesquisas, né? E por isso que ela não aparece naquele gráfico de população por continente, porque não há população nativa, ou seja, população que vive de lá, né, que nasceu lá. Apenas pesquisadores para acompanhar alguns indicadores, como mudanças climáticas, medição do buraco na camada de ozônio, né, o que protege a gente contra os raios solares que são agressivos e causam mal à saúde, né, à pele. Nível de água nos oceanos, porque as geleiras podem estar derretendo em função do efeito estufa, né, da poluição na terra. Tudo isso, eles buscam também, além disso, eles buscam também fazer descobertas do passado da Terra, como que era a Terra no passado, né? Então, a outra parte que nós vamos estar estudando, né? Antes de falar sobre a distribuição da população mundial, aqui a gente tem um panorama, né, que a Antártida fica num dos extremos aí dos hemisférios, né, e que é um centro de pesquisa. Bom, o lugar populoso, quando ele é chamado um lugar populoso? Quando um número grande de pessoas vive em um mesmo território, né? Pode ser populoso um continente, um país, um estado, uma cidade, enfim. A África, por exemplo, é um continente cuja população cresce muito mais rápido. E em 2017, o país africano foi o que mais cresceu, né? O país africano que mais cresceu foi a Nigéria. Então, dentro da África, que cresceu absurdamente de 1950 até 2017, o que se destaca é a Nigéria, que é o país mais populoso, tá? O país africano. A Nigéria, juntamente com a Etiópia, atualmente tem população com mais de 100 milhões de habitantes. E os estudos revelam que em 2100 nós teremos na África 12 países com mais de 100 milhões de habitantes. Então, hoje eu tenho 2 países populosos com mais de 100 milhões de habitantes na África, que é Nigéria e Etiópia, e no futuro a África vai ter 12 países, se justificando, inclusive, o crescimento de 2017, desse patamar de 1 milhão para o patamar de 4 bilhões, né? E isso é preocupante, porque são países pobres lá na África. Eles não têm condições nem infraestrutura e não possuem boas condições de vida. Então isso preocupa o planeta, né? Enfim, a Ásia é um continente que mais se destaca em termos populacionais. Então, como a gente viu aqui, a Ásia de 2017, que é nos tempos atuais, né? Para 2100, ela continua praticamente no mesmo patamar, né? Sendo muito populoso o continente. Porém, ela vem crescendo, ela vai continuar crescendo, né? Mas bem menos que a África. Os países que se destacam mais populosos são a China e a Índia. São os países mais populosos do mundo, os países asiáticos. E possuem mais de 1 bilhão de habitantes cada um, hein? Cada um. Se a gente estava falando que na África aqueles países populosos são 100 milhões, aqui é cada país da Ásia, que a gente citou aqui, no caso, cada país, a China e a Índia, no caso, cada um deles tem mais de 1 bilhão de habitantes, cada um. A América, em 2017, tem 3 países mais populosos do mundo. Quais são? Estados Unidos, México e o Brasil, que é o 5º mais populoso do mundo. Já na Europa, já foi um continente com países populosos, né? Hoje esse continente está diminuindo. Então, olha aqui, a Europa já foi um continente populoso, tá vendo? Na faixa dos 500.
E aí, ó, de 1950 para os tempos atuais, cresceu bastante. Mas quando a gente olha a projeção, ela tem uma queda, tá vendo? De 742 para 653 milhões. E da Europa, o país mais populoso é a Rússia. É um país que possui um território parte na Ásia e parte na Europa. Está entre os 10 mais populosos do mundo, a Rússia. E a Oceania não há países que se destacam, né? Ele é formado por ilhas, que são países. Quais ilhas? Exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, tá bom? Bom, e onde vivem essas pessoas, né? Cada território tem uma quantidade de pessoas, né? E tem vários fatores que favorecem a ocupação humana, né? Então, se a população vive às margens dos rios, ou então próximo aos mares, tem solos férteis, se tem climas agradáveis, né? Se tem um relevo plano, quer dizer, uma superfície plana que ela é boa para transporte, para plantação, né? Então, devido a esses fatores, cada território tem uma quantidade de pessoas que vivem mais ou menos, né? Por isso que eu tenho lugares com muito ou pouco, lugares que são muito ou pouco populosos, né? Acesso também à tecnologia é um fator muito importante para o desenvolvimento populacional. Por quê? Porque tecnologias podem chegar em zonas inabitadas, né? Quer dizer, não chegam alguns recursos nessas zonas, nessas regiões. Um exemplo é a área desértica, né? Quer dizer, eu não tenho presença de água, ou então não tenho chuvas regulares. Então eu tenho as tecnologias de irrigação que a gente já viu. Em áreas de terremoto, há uns tempos atrás, as pessoas não fariam construções lá, mas hoje a gente consegue construções que resistem aos abalos sísmicos, possibilitando que as pessoas habitem, povoem lá. Então, qual é a diferença também, entendendo um pouquinho mais, o que é um lugar povoado? Um lugar povoado é onde tem uma grande concentração de habitantes. Para saber se um lugar é muito ou pouco povoado, precisa-se calcular a densidade demográfica. Ou seja, gente, o que seria a densidade demográfica? Se eu tenho uma maior densidade demográfica, eu tenho que aquele território é mais povoado, ou seja, é diretamente proporcional. Se eu tenho um território mais povoado, eu tenho um aumento da densidade demográfica, né? Se eu tenho menos, né, um lugar menos povoado, né, esse território, então ele tem uma menor densidade demográfica. Portanto, o cálculo da densidade demográfica é o número total de pessoas que vivem no território dividido pela área. Que área? O tamanho desse território, que geralmente a gente usa na unidade de quilômetros quadrados. E aí eu vou encontrar a densidade demográfica, que está geralmente nessa unidade de habitantes por área, né? Que seria habitantes por quilômetros quadrados. Olha aqui, por exemplo, um cálculo, né? A gente tem aqui a área do Brasil, né? Então, a gente tem aqui a população do Brasil, um exemplo, contra uma população da Costa do Marfim que fica na África. Olha só a população dele, né? 24 milhões de habitantes contra uma população do Brasil de 204 milhões. Então, o Brasil é mais populoso, né? Se a gente for ver, ele tem, o Brasil, um território, uma área maior que a Costa do Marfim. Vamos ver aqui, ó, a área dele, 8 milhões de quilômetros quadrados, contra a área do Marfim, que é 322. Então, tem uma população maior, o Brasil, do que a Costa do Marfim. Tem uma área maior do que a Costa do Marfim. Porém, se eu for fazer o cálculo da densidade demográfica, que seria o número de habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil vai ter menor que a Costa do Marfim. Tá vendo? No Brasil, eu tenho 24 pessoas em cada quilômetro quadrado. Significa o quê? Que a densidade demográfica da Costa do Marfim é maior que o Brasil. Ou seja, a Costa do Marfim é mais povoado que o Brasil. Significa o quê? Que eu tenho mais habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, as pessoas estão mais perto uma das outras, né?
do que o Brasil, né? Eu tenho mais pessoas por quilômetro quadrado, tá? E aí, para fazer um resuminho rápido sobre as principais definições, população é o conjunto de pessoas que vivem num lugar. Um país populoso é aquele que possui muitos habitantes. A África é o continente cuja população cresce mais rapidamente nos dias atuais. A Ásia é hoje o continente mais populoso do mundo. A Europa já foi um continente muito populoso. No entanto, a população europeia tem apresentado uma tendência de diminuição. A Oceania é o continente com menor população. Um país povoado é aquele que possui alta densidade demográfica. Se ele é muito povoado, ele tem alta densidade demográfica. Tá bom, pessoal? Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.